bom que você veio. Já aproveita que você está de pé, abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo de número 6, verso de número 10. E eu aproveito para não te fazer um convite, porque convite a gente faz quem é de fora. Família a gente não faz convite. Família a gente informa, vai ter coisas boas. E sábado agora nós vamos ter celebração Impulse, celebração da rede de jovens, e você não pode ficar de fora. Então venha, esteja aqui, a partir das 19h30 nós vamos estar aqui, céu aberto, e eu tenho certeza que vai ser um momento de glória, em nome de Jesus. Se você já achou Mateus capítulo de número 6, verso de número 10, você vai marcar Mateus e vai abrir 1 Coríntios 4:20. E eu preciso te falar, queridos, que você não veio aqui nessa noite porque você quis. Você não veio aqui porque alguém te convidou. Você não veio aqui porque você projetou. Você não veio aqui por nenhuma dessas coisas. Eu preciso te dizer que você veio aqui impulsionado pelo Espírito Santo, porque Ele trouxe você nessa noite, porque Ele tem um milagre para a tua vida, e Ele tem algo a fazer no teu viver. E Ele te marcou nessa noite para isso. Ele te marcou para isso. Então, meu querido, entenda. Você está numa atmosfera favorável para que os milagres aconteçam na sua vida. E vão acontecer todos, em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 6, verso de número 10 diz: venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler todos juntos? Venha o teu reino. Primeira Coríntios 4:20 vai te dizer a seguinte coisa: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Erga sua mão mais uma vez, agora em minha direção, e eu quero que você ore por mim nesse momento, e eu gostaria que você abrisse a sua boca e liberasse palavras de bênçãos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar em tuas mãos esse momento, e nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós temos a necessidade de te ouvir e de te conhecer, e eu quero te pedir, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, seja ministrada, Senhor Deus, e encontre guarita em cada coração, deles, Senhor Deus, que estão me ouvindo agora aqui presencialmente, daqueles que estão em casa, Senhor Deus, ouvindo de casa, Senhor Deus, pelo online, daqueles que vão ouvir, Senhor Deus, a palavra durante a semana em alguma plataforma digital. Eu oro por eles, Senhor Deus, que a tua palavra os alcance, Senhor Deus, e que eles vivam um milagre do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar, queridos. Queridos, essa semana Deus tem falado muito comigo. E o Senhor começou a falar comigo no começo da semana. E eu comecei a entender algumas coisas. E não foram palavras ainda audíveis, mas foram sinais. E eu sempre falo que todo crente precisa ter discernimento de espírito. Todo crente precisa ter. Você precisa aprender a discernir os sinais. A ver os sinais. E o Senhor começou a falar comigo sobre uma semana de milagres. E na quarta-feira, quem esteve aqui na quarta profética, meu irmão, eu te aconselho a você estar na quarta profética. Tem sido cultos extremamente abençoados. Como o Senhor tem falado conosco. É uma quarta em que nós tiramos para buscar um pouco mais de Deus, orar um pouco mais, viver um pouco mais a atmosfera do profético do céu. E nessa quarta-feira que passou, sem nem saber do que Deus já vinha falando comigo, o evangelista Edson Júnior trouxe uma mensagem aqui que falava exatamente sobre milagres também. E eu falei: Senhor, eu estou te entendendo. E eu quero trazer hoje essa ministração, e o Senhor continuou falando no meu coração. E eu quero trazer essa ministração hoje para você, porque eu preciso que você entenda, meu amado, que há um padrão no céu. Há um padrão no céu. E esse padrão é um padrão para a vida de todos aqueles que vivem o reino de Deus e são do reino.
Há um padrão. Há um padrão e você precisa entender isso. O céu tem um padrão. O céu tem um padrão para a minha vida e para a sua vida. E todos aqueles que vivem o reino precisam viver esse padrão. Pastor, qual é esse padrão? É um padrão de vidas modificadas pelo poder de Deus. É um padrão de vida transformadas pelo sobrenatural. É um padrão de vida completamente modificado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E esse é o padrão do céu. E Jesus diz: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim seja feito na terra, como é feito no céu. O que se vive no céu, nós precisamos viver na terra. O que nós vivemos no céu, nós precisamos viver aqui na terra. Esse padrão precisa ser embutido em nossas vidas. Entenda, você foi criado, todas as coisas foi criado pela palavra. Colossenses diz que Jesus criou todas as coisas pela palavra. E de fato foi, mas eu preciso que você entenda que todas as coisas foram criadas pela palavra, mas de todas as coisas são transformadas pelo poder que há no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso para transformar todas as situações da vida, meu amado. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda que eu e você fomos gerados através do poder de Jesus. Eu e você, nós somos milagres do poder de Jesus. Eu e você, nós somos do impossível que se tornou possível. A nossa vida é um milagre do poder transformador do nome de Jesus Cristo. Porque eu não sei se vocês se sentem assim, mas eu sou um improvável para estar aqui. Talvez você junto comigo, você tem esse mesmo entendimento. Você talvez seja um improvável. Você talvez seja um improvável. Alguém que não teria como viver essa vida que você está. Mas você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque você é prova de um milagre. Você é prova de um milagre do Senhor. E eu quero que você preste bastante atenção. A mensagem é uma mensagem um pouco mais rápida. Vocês sabem que quando o pastor fala que a mensagem é mais rápida, aí demora mais. Estou brincando, irmãos. Mas a mensagem é mais rápida, porque eu ainda quero orar com vocês nessa noite. E eu quero que nós tenhamos um tempo de qualidade hoje, de busca e de oração e de poder, porque o Senhor falou comigo que hoje é noite de milagres, queridos. E você precisa então colocar isso, que você foi gerado nos céus. Você foi gerado em poder, você foi gerado em graça, você foi gerado em unção. E se você foi gerado em poder, você precisa ter o entendimento que a semente do sobrenatural está em mim e você. A semente do sobrenatural está em nós. É o nosso DNA, irmãos. O DNA pelo milagre, o DNA pela presença, o DNA pelo poder faz parte de nós, queridos, porque nós fomos gerados dos céus, amados. Nós somos gerados dos céus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos mais cidadãos daqui, mas nós somos agora cidadãos dos céus. Nós recebemos uma nova natureza, e nessa natureza o milagre faz parte de nós, porque nós somos um milagre, meu querido. Nós somos um milagre. E não é normal, queridos, não é normal um cristão que não tenha o apetite pelo impossível. É anormal você ver um cristão que aceite as coisas passivamente, que olhe e veja a situação ao seu redor e está impossível. A notícia ruim chegou na sua casa, as coisas estão complicadas e o cristão aceita isso. Isso não é normal, irmãos. Isso não é normal. Não pode ser normal você aceitar a situação que você está vivendo.
Não pode ser normal você achar que Deus não faz mais milagre. Não pode ser normal você abrir a sua boca e falar: antigamente milagres aconteciam. Antigamente eu via endemoniados serem libertos, milagres de cura acontecendo e um monte de coisa vivenciando. E hoje você não vê mais e você achar que isso é normal. Não é normal, crente. Não é normal você aceitar o impossível como última palavra. Não é normal. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Não é normal. Jesus veio para responder algumas perguntas. E algumas dessas perguntas que Jesus veio para responder foi uma das perguntas que foi feita lá em Gênesis. Quando o Senhor olha para Abraão e para Sara e pergunta assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa que seja impossível para mim? Existe alguma coisa que seja dificultoso para mim? Queridos, a situação de Abraão e Sara era uma situação completamente adversa. Os pontos naturais e as circunstâncias favoreciam a impossibilidade. Sara já era de idade, Abraão já era de idade, e o Senhor lhe promete um filho, promete a eles um filho, e Sara ri da promessa. Sara ri da situação, e Sara fala: não, isso não é possível. Como eu já sendo velho, como ela já sendo velha, nós vamos dar luz a um filho? Talvez assim como Sara, você já esteja rindo da situação que você está vivendo. Não porque a situação está desfavorável, mas porque você está olhando o natural e você está falando: não é possível que isso aconteça. Não dá para que isso surja. Não dá para que isso ocorra. Não dá para que isso aconteça. Não é possível que isso aconteça. A doença já chegou na minha casa. A notícia ruim já chegou em mim. Todo mundo que vive isso, vive essa situação. Todo mundo que passa por isso vai ter esse final. Todo mundo vive dessa forma. E talvez você esteja rindo quando o Senhor esteja falando para ti: eu vou mudar. E talvez você já esteja falando assim: Senhor, o Senhor deu e o Senhor ainda não fez. Talvez assim como Sara, o Senhor hoje está te perguntando: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Mas eu preciso te dizer que há uma resposta para essa pergunta. E essa resposta está em Lucas capítulo de número 1, verso de número 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível, para Deus nada é complicado, para Deus nada é dificultoso, e você precisa entender que Ele habita em você, meu amado. Nós falamos sobre isso semana passada. Ele habita em você, e se Ele habita em você, o seu DNA é um DNA que anseia para que as impossibilidades se dobrem diante de Jesus e reconheçam que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor. Esse anseio para que as impossibilidades se curvem diante de Jesus faz parte de quem nós somos. Esse anseio precisa arder em nosso coração. O apóstolo Paulo diz: porque todos confessarão e todos dirão que Ele é o Senhor. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Ele é o Senhor, meu amado. Então entenda uma coisa: a doença precisa se curvar perante Ele, os demônios precisam se curvar diante dEle, a depressão precisa se curvar diante dEle, o suicídio se prostra diante dEle, porque todas as coisas vão reconhecer que Ele é o Senhor. É Ele. Ele é o Senhor. Você não
se move pelo que você está vendo, crente. Não. Você não se move pelo que você está vendo. Você se move pelo que você tem em você. E dentro de você habita o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que é, que era, que há de ser, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o poderoso de milhares. É Ele que habita no teu coração, é por Ele que você se move, é por Ele que você anda, meu amado. Você não se guia pelo que você escuta, você se guia pelo que Ele fala. Você não se guia pelo que você vê com seus olhos naturais, você se guia pelo que Ele te mostra, porque Ele tem os olhos como chama de fogo e Ele vê todas as coisas. Esse DNA, para que as impossibilidades se curvem ao nome de Jesus, está em nós, queridos. Pois nada é impossível para Deus. Pastor, a minha situação é impossível. Uau! Esse é o ambiente favorável para que Jesus atue. Esse é o ambiente favorável para que Jesus atue. Porque se fosse possível, está tranquilo demais. O impossível já é tranquilo para Ele. Quanto mais possível. Está impossível. Uau. Pastor, eu cheguei no fundo do poço. Louvado seja Deus por isso, meu amado. O Senhor fala comigo que teve uma pessoa essa semana que falou essa frase, mas eu cheguei no fundo do poço. Mas o Senhor manda te falar que se você chegou no fundo do poço, agora é só para cima, porque Ele vai te levar para cima, Ele vai te resgatar. Por mais que você tenha chegado ao fundo do poço, há uma esperança, uma expectativa para você, porque para Deus nada é impossível. Ele muda a nossa vida em segundos, Ele muda a nossa situação, Ele muda quem nós somos, queridos. Entenda, o impossível não é uma montanha que nós não conseguimos transportar, não, queridos, não. O impossível é um local aonde nós nadamos de braçada, porque o Deus Todo-Poderoso nos carrega, e Ele diz: eu estarei convosco. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se você passar pelo fogo, Ele não queimará em ti. Se você passar pelos espinhos, eles não te espetarão, porque eu te amo e eu cuido de ti. Porque quantos de nós estão sendo paralisados? Quantos de nós estão sendo paralisados? Porque o impossível está aparecendo diante de nós e nós estamos falando: não é possível que aconteça. Quantos de nós estamos ficando paralisados? Quantos de nós estamos ficando paralisados porque a doença está chegando? Quantos de nós estão ficando paralisados porque Satanás está fazendo uma série de coisas e nós estamos achando isso normal, irmãos? Não é normal. Não é normal, irmãos. Não é normal. O seu coração precisa ansiar. O seu coração precisa ter um anseio pelas impossibilidades se curvarem diante de Jesus e se tornarem possibilidades. Você precisa entender isso. E esse anseio pelo sobrenatural é necessário, sabe para quê? Para que o reino de Deus se estabeleça. Esse anseio pelo sobrenatural é necessário para que o reino de Deus se estabeleça. Eu incentivo muito que você preste atenção nessa mensagem. Muito mesmo. Nada é mais importante do que você vai ouvir aqui agora. O anseio pelo sobrenatural é necessário para que o reino de Deus se estabeleça.
venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Foi-me dado, disse Jesus, toda a autoridade no céu e na terra. Sabe o que Jesus estava falando ali? Olha, eu sempre tive toda a autoridade, mas tentaram mudar aqui o plano. Mas eu retomei toda a autoridade, e toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Presta atenção numa coisa, o versículo diz alguma autoridade. Sim ou não, irmãos? Me ajuda. Sim ou não, irmãos? Alguma autoridade, sim ou não? Em parte de autoridade, sim ou não? Ele diz o quê? Toda. Se toda a autoridade foi dada para Jesus, quanta autoridade foi dada para o inferno? Nenhuma, irmãos. Fala, crente. Sabe o quanto de autoridade que Satanás tem na minha vida e na sua? Nenhuma, porque toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Nenhuma, crente. Isso significa que você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque toda a autoridade foi dada a ele. E aí sabe o que ele diz? Lá em Lucas 9, ele diz assim, reunindo os 12. Jesus deu-lhes poder e autoridade. Só pode dar algo quem? Só pode dar algo quem? Tem. Eu não tenho uma Ferrari. Então eu não posso olhar para o Ítalo e falar: Ítalo, tome aqui uma Ferrari. O Ítalo já orou ali e falou: Jesus, dá uma Ferrari para o pastor, para que ele possa me dar uma Ferrari. Sei sentir isso aqui. Dá 2 Ferraris, pastor, Senhor, que aí eu dou uma para o Ítalo e fico com. Amém. Se eu ganhar 2 Ferrari, uma é tua, tá? Promessa diante da igreja. Tendo 2 Ferrari, uma é tua. A primeira já é tua, a segunda que se vier é minha. Marcado. Escreve essa data, hein? Recebe. Eu recebo, irmãos, em nome de Jesus. Eu estou num ambiente profético e palavras viram decretos e decretos viram ação na minha vida. Eu creio. Eu acho que o Ítalo já tem que começar a glorificar o Senhor, porque em breve ele vai andar de Ferrari. Só pode dar poder quem tem poder. Só pode dar autoridade quem tem autoridade. E o texto diz assim: reunindo-se os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Presta atenção numa coisa: quem tem toda a autoridade se chama quem? Jesus. E ele só deu autoridade a quem? A nós. Quanta autoridade Satanás tem? Obrigado. Se Satanás não tem nenhuma autoridade, Jesus tem autoridade, você recebeu autoridade, quem manda nesse mundo é você, querido. É você, crente. E ele diz, e Jesus deu-nos o poder e a autoridade para expulsar os demônios e curar as doenças. E os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Você foi enviado para pregar o reino de Deus através de quê? De libertar as pessoas do poder do demônio e de curar as doenças. Presta atenção numa coisa. Olha que tremendo, queridos. Jesus não edifica um reino de lindos, de bonitos. Até porque, vocês sabem, né? Eu preciso dizer isso. Se Jesus fosse edificar um reino só de bonitos e de lindos, seria eu apenas e minha esposa que estaríamos no reino. E mais meus 2 filhos, por favor. O reino seria somente de 4 pessoas. Mas como o reino não é só de lindos e bonitos, estou brincando, só porque você descontraia. Presta atenção, o reino de Deus não é de perfeitos,
O reino de Deus não é de lindões. O reino de Deus não é de santarrões. Não, queridão, não. Olha de que é o reino de Deus. O reino de Deus sabe de que ele é feito? De ex-endemoniados e ex-doentes, queridos. Pastor, isso é forte? É. Para que você entenda que o que Jesus fez na sua vida é um milagre, querido, porque você é um ex-endemoniado e um ex-doente, mas Jesus mudou a tua história e você é um milagre vivo como eu sou um milagre vivo. E nós cantamos. Me ajuda. Nós cantamos. Aquilo que parecia... Vai, puxa aí. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, eu era o impossível. Aquilo que parecia. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu não tinha esperança, mas o Senhor me deu. Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluia! Aleluia! Porque o reino de Deus, queridos, é feito de pessoas que foram transformadas pelo seu poder. O reino de Deus é de pessoas que foram transformadas, foram libertas do poder do demônio, foram libertas do poder da doença. Porque a base do ministério de Jesus é esse, meu amado. É que as impossibilidades se curvem, que as impossibilidades sejam evidenciadas e sejam modificadas no meio do povo de Deus. Isso é a base. A religião, queridos, vai te falar que não. E que dessa forma, o importante é você conhecer Jesus. Aliás, a palavra. O importante é você conhecer a palavra. Crente, em nome de Jesus, entenda. A base do reino de Deus não é a teologia. A base do reino de Deus é que as impossibilidades sejam curvadas diante dele. A base do reino de Deus é que demônios sejam expulsos e doenças sejam curadas. Essa é a base do reino de Deus, meu amado. Presta atenção numa coisa, pastor. O senhor está falando para eu não estudar mais a Bíblia? Não, eu estou falando para você estudar a Bíblia e conhecer o poder de Deus. Porque Jesus diz assim: o meu povo é destruído porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. O reino não é teórico, queridos. O reino é prático. O reino não é teórico. O reino é prático. Entenda. Jesus não é uma religião, já falei isso para vocês. Jesus não é uma religião. Jesus, ele não é uma filosofia de vida. Não, já falei isso para vocês. Jesus é a nossa própria vida, e aonde Jesus está, o mal tem que sair, porque a unção do Senhor chegou, amados. O impossível se tornando possível é a base do reino. O reino é um reino de praticidade. Jesus não chega para os discípulos e fala que eu estou dando a palavra, vocês agora são teólogos, vocês agora são os caras que conhecem tudo da palavra, vocês agora vão para as sinagogas, e vocês preguem nas sinagogas, e vocês falem nas sinagogas, e vocês dizem nas sinagogas. Não, Jesus não falou isso, irmãos. Jesus diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Você vai lá colocar a mão sobre o demônio e ele vai ser expulso, você vai falar novas línguas, você vai pegar as serpentes e vai beber alguma coisa mortal e não te fará mal. E em nome de Jesus, em meu nome, vocês imporão sobre as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados, meu amado.
Jesus não mandou você ficar estudando a Bíblia e ficar dentro de casa. Jesus não mandou você estudar no seminário para ficar batendo no peito falando que está fazendo teologia. Não mesmo. Não tenho nada contra, irmãos, quem estuda, e incentivo todos a estudarem. Mas se você for estudar a palavra para ficar sentado na sua cadeira, como um cristão que não vivencia o poder de Deus, não faça isso, meu amado. Não faça isso, porque o poder de Deus é praticidade. O poder de Deus é que o impossível se torne possível e é a base do reino. Irmão, você quer coisa mais impossível? Isso é coisa mais impossível que os demônios, seres espirituais, se submeterem a homens naturais como eu e você. Você quer? Você quer coisa mais impossível do que homens que não aprenderam uma outra língua, falar novas línguas? Homem que não sentou para estudar uma nova língua, falar novas línguas? Você quer coisa mais impossível do que você desafiar o perigo e a morte? E se você beber alguma coisa mortífera ou pegar algo que te mate, isso não te fará mal. Você quer coisa mais impossível do que a morte, a doença e a enfermidade que se submeter a homens como eu e você? Isso é impossível. Por isso que eu disse, a base do reino de Jesus é que o impossível se curve diante dele, tornando possível essas coisas. Tornando possível essas coisas. Isso tudo é para aqueles que vivem o reino. Isso tudo é para aqueles que vivem o reino. Isso tudo é para aqueles que vivem o reino, meu querido, porque eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda. Me ajuda com os crentes que estão sem discernimento, estão para lá. Vai. Irmãos, meu papel de pastor é esse, né? De cuidar, né? Isso tudo, queridos, você precisa entender que é para aqueles que vivem o reino. E eu preciso que você entenda, querido crente, que você nasceu para governar. Você nasceu para o governo. Ah, meu querido, o religioso, na hora que escuta isso, ele morre. Porque o religioso quer que você continue naquela vidinha miserável. Se você quer vitória, vai chorando, geme e chora. Se quer vitória, vai chorando, geme e chora. Irmãos, Jesus não criou o crente para gemer e chorar. Jesus criou o homem para glorificar o nome dele e exaltar o nome dele, meu amado. Quem vai gemer e chorar é Satanás. Quem vai gemer e chorar é pastor, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas o crente não chora fazendo manha e birrinha, o crente chora avançando, o crente chora adorando, porque aqueles que saem semeando a preciosa semente, chorando, vão voltar com seus móveis cheios de coisas, diz Salmo de número 126. Crente não fica parado gemendo e chorando, crente avança mesmo que esteja chorando, porque Jesus é com ele. Para com essa mania, porque eu sou pó, verme, cinza. Não, Jesus te chamou para governar. Você tem dom de governo, meu amado. Há um dom de governo no teu coração. Ou por que você acha que ele é Senhor dos senhores? Está falando de quem? Dos outros? Não. Senhor dos senhores está falando de mim. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Senhor daqueles que têm dom de governo. E eu te provo isso biblicamente. Quando o Senhor criou Adão e Eva, ele disse: crescei, multiplicai e dominai sobre todas as coisas. Porque é seu papel e o meu papel governarmos sobre a criação e sobre as trevas. É meu papel e seu papel
saquear o inferno e estabelecer o governo do Messias, estabelecer o governo do Senhor, porque um filho se nos deu e um menino nos foi dado, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, e do incremento do seu reino não terá fim, queridos. Há um reino para que você viva. E esse reino significa que há um domínio, e o domínio é de Yeshua. E se você lembra da mensagem de semana passada, você vai lembrar que eu disse que você é a habitação de Yeshua. Você quer uma analogia? Yeshua, o escritório dele, ele despacha do teu coração para o mundo, queridos. As coisas são liberadas da tua vida para o mundo, queridos, porque você é a habitação de Yeshua. Ele não libera do céu para as pessoas, ele libera do teu coração para as pessoas, porque ele habita em você, amado. Entenda isso. Existe um céu e ele tem que ser evidente na terra. Existe um céu e ele precisa ser manifesto na terra. E aí, queridos, eu quero te dar 3 princípios para que você viva o céu na terra. 3 princípios para que você viva o céu na terra. E o primeiro princípio, eu quero que você se aproprie dessas verdades. Quais verdades, pastor? Essas que eu falei agora. Que você tem o poder que dado por Jesus Cristo, que Ele habita em você, e o Senhor trabalha em você. Ei, crente, se você for espiritual, você vai entender o que o Senhor está falando a essa casa, a essa igreja. Há 3 mensagens consecutivas, tem um ponto do Senhor falando conosco sobre verdades. Quando eu preguei a mensagem há 3 semanas atrás sobre quem é você, uma das coisas que eu falava que você é, eu falava, você é as verdades. O Senhor diz acerca de você. Pastor, ainda não ouvi essa mensagem. Vai lá no Spotify, vai no YouTube da igreja, vai no aplicativo da igreja e assista. Quem é você? Está lá. Semana passada, eu falei sobre as verdades propriamente dito. E o tema da mensagem da semana passada foi verdades que te empoderam. E eu falava sobre verdades. E hoje o Senhor fala novamente conosco sobre a propície destas verdades. Sabe por quê, crente? Porque eu preciso que você atualize a sua mente, porque senão você vai continuar sendo crente que fica gemendo e chorando. Você vai continuar sendo crente da mente do derrotado. Você vai continuar sendo crente da mente do não dá, não pode, não é possível, isso tudo é impossível, só acontece na vida dos outros. Não. Romanos 12:2 diz, transformar, não vos conformeis com a situação que você está vivendo, não vos conformeis se Satanás está batendo na tua porta, não se conforme se a doença tem chegado até você, o espírito da depressão, o suicídio, os problemas têm vindo até você, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que as impossibilidades se curvem diante da possibilidade do Deus Todo-Poderoso. Entenda isso. O texto diz, Atos 19:11 diz, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças. E os espíritos malignos faziam o quê? Mas sabe por quê? Porque Paulo entendeu a mentalidade. Queridos, presta atenção. O pai da mentira, Satanás, vai tentar te convencer e te enganar que isso não é para você. O pai da mentira, Satanás, vai tentar fazer com que você entenda, que você não entenda essas verdades. Eu preciso te falar isso.
Mas presta atenção numa coisa. O texto diz que isso não é apenas para mim, que sou pastor. Isso não é apenas para o time do profético. Isso não é para a irmã que bate o pé, dá 3 rodopiadas e fala meia dúzia de língua estranha e entrega uma profecia. Não. 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 O texto diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que? Você crê em Jesus, sim ou não? Então isso é para você, meu amado. Você vai impor as mãos sobre os doentes, eles vão ficar curados. Os demônios vão se submeter a você. As dificuldades do mundo vão se curvar diante do poder de Jesus que há na tua vida, meu querido. Queridos, Deus conta contigo, queridos. Deus conta comigo e conta com você. Mas tem pessoa que acha que isso é só para pastor. Irmão, nós estamos com mais de 100 pessoas aqui nessa noite. Você imagina eu ter que orar para todo mundo e colocar a mão sobre todo mundo? Não vai rolar, queridos. Não vai rolar, entenda. Por mais que eu queira, vou ficar orando por você aqui. E eu não me importo, ficaria aqui até amanhã de manhã orando por você, mas não vai rolar. Jesus que enche de poder, sabe para quê? Para que você seja instrumento dele, para abençoar a vida de outras pessoas. Porque se não fosse para isso, queridos, sabe o que aconteceria? Você aceitaria Jesus, Jesus te mataria e levaria para o céu. Se você fosse, aceitou Jesus para quê? Para ir morar no céu. Ah, é? Então beleza. Faz a confissão, fez a confissão, Jesus leva e mata agora. Mas não, crente, Jesus não faz isso. Seria um desperdício ele encher o teu coração de poder e depois te matar. Sabe por quê? Ele quer que você estabeleça o reino dele, levando aquilo que te salvou a outras pessoas também, crente. Sabe por que está tão difícil? Eu vou te falar por que está tão difícil. Algumas pessoas que falavam assim: Jesus, eu queria tanto que o Senhor falasse para mim hoje, por que está tão difícil a minha vida? Eu vou te falar por que está tão difícil. Jesus vai te dar essa resposta agora. Porque há algo no teu coração que você já precisa estar derramando aos homens, mas você ainda continua se preocupando só contigo. Derrame daquilo que Jesus te deu. Viva milagres. Viva milagres. Viva milagres. E se você, escuta, crente, se você não crê, não seja agente de Satanás para matar a fé de alguém que crê. Tem irmãos que quando a gente vai orar, e impor as mãos, pastor, isso aí. Irmãos, eu já vi um moleque virar e falar assim: mas Jesus vai transformar seu marido. Pastor, aquilo não é nem Deus dá jeito. Essa mulher trabalha para Deus ou para o capeta? Essa mulher trabalha para Deus ou é para professar as mentiras do inferno? Cuidado com o que você fala. Minha vida está um inferno. Se a sua vida está um inferno é porque Satanás está governando ela. Não, se você não crê, não mate quem creia. Mas o meu papel aqui hoje é fazer com que você creia. Não permita que o espírito do anticristo leve você a acreditar que não existe mais milagres. Como assim, pastor? Presta atenção, 1 João me diz que há o espírito do anticristo que opera sobre o mundo. E esse espírito já está operando. A pessoa do anticristo ainda não se manifestou. Mas o espírito do anticristo já opera. E esse tem influenciado, e pasmem vocês, esse tem influenciado até mesmo igrejas e ministrações. Porque tem falado assim: os milagres cessaram. Não existe mais nem dons nem milagres. Agora a gente só fica aqui adorando a Deus, esperando Jesus levar nós para o céu. Estes sinais acompanharão aqueles que? Esses sinais acompanharão aqueles que? Eu continuo crendo. E se eu continuo crendo, os sinais continuam me acompanhando, porque a palavra de Deus, ela não mente. Não permita que a religião te afaste das bênçãos de Deus. Porque a religião idolatra conceitos e evita a experiência pessoal. A religião não quer que você imponha as mãos sobre o demônio.
e o expulse. Sabe por quê? Porque senão vai fugir do controle. Não vai conseguir cantar 3 cânticos, dar uma palavra, fazer uns testemunhos, dar umas oportunidades, ministrar e acabar o culto em 2 horas. Não vai dar. Porque se o demônio manifestar, ele vai atrapalhar o horário do culto. E aí as pessoas continuam carregando demônios em seu coração. Não se ora por cura. Por que não se ora por cura? Não, vai orar por cura. Que tem gente doente hoje. Se for começar a orar por cura, vai virar madrugada orando. Não, o culto tem que acabar. 2 horas, 1h30 e 2 horas de culto. Não permita que a religião faça isso com você, porque a religião vai idolatrar conceitos, mas ela vai evitar que você tenha experiência pessoal. Mas Jesus vai virar para você e vai falar assim: vai e coloca a mão sobre os doentes, vai e coloca a mão sobre o endemoniado. Sabe por quê? Porque os demônios vão se curvar, a doença vai sair e o milagre vai acontecer. Segunda coisa que eu quero que você entenda: haja em poder. Apropie-se dessas verdades, e apropriando-se dessas verdades, haja em poder, porque antes de clamar eu responderei, e ainda não estão falando, eu os ouvirei. E você precisa entender: se você orar, Jesus virá, meu querido. Se você orar, Jesus vai vir, crente. Ore então em nome de Jesus. Ore. Aqueles de nós que não oram, entenda, aqueles de nós que não oram, permitem que as trevas continuem governando. Se você não ora mais, se você não fala mais com o Senhor, se você não conecta seu coração ao céu, você está permitindo que as trevas continuem governando. Ore, empenhe-se em oração, empenhe-se em intercessão, mas entenda, empenhar-se em oração e intercessão não necessariamente seja verdadeira intercessão. Como assim, pastor? Tem muitos de nós, ao invés de interceder, elas abrem no reino espiritual uma sessão de reclamação pública diante de Deus. E uma sessão de lamentações. Você está vendo o que eu estou passando? Olha o que eu estou vivendo. O Senhor não pode fazer nada. Cadê o Senhor? Minha vida está ruim, Jesus. Meu marido não presta. Meus filhos não prestam. Só quem presta é ela. Mas todo mundo não presta, Jesus. Meu pastor não presta. As coisas não prestam. Está tudo ruim. E está tudo não sei o quê. E está tudo não sei o quê. Ei, querido, a palavra de Deus diz assim: entrai diante dele com ações de júbilo e com ações de graça, crente. Tem crentes que só sabem reclamar, e isso não é intercessão, isso é sessão de reclamação. E eu vou te falar uma coisa: pasme você, com todo respeito aos meus amigos e amados psicólogos, mas Deus não é seu psicólogo. Deus, ele não é seu psicólogo. Entenda isso. Você precisa orar até que a sua perspectiva do problema saia da sua ótica terrena e vire a ótica espiritual. Você precisa orar até que a sua ótica dos seus problemas saiam da ótica natural e entre na ótica celestial, queridos. Você precisa orar para que seu coração se conecte com as expectativas dos céus. O que os céus estão falando? O que os céus estão dizendo acerca disso? Aí, nesse caso, queridos, quando você estiver conectado com os céus, ao invés de você pedir que Deus intervenha nas circunstâncias, você vai ordenar que as circunstâncias mudem, você vai ordenar que as montanhas se movam, você vai ordenar que a morte cesse, o demônio saia e os problemas deixem. Você vai começar a exercer a autoridade que Ele te deu, quando o seu coração estiver em sintonia com o céu. Irmãos, eu já ouvi falar de crentes que venderam suas casas. Por quê, pastor? Porque eles sentiram um arrupio dentro de casa, viram os vultos dentro de casa, as panelas caindo, os gatos arrupiando. Tem um negócio, naquele quarto ninguém passa nem perto. Por quê? Não, porque tem um negócio ali. Vamos vender a casa. Eu já ouvi, irmãos. Que negócio é esse? Crente que sai correndo de Satanás, irmãos.
Logo assim que a igreja começou, eu já contei essa historinha para vocês, a igreja começou, era pequenininha, lá no Império ainda. Eu estou sentado na minha sala, conversando com uma pessoa que tinha um vidro, bem na frente assim. E tinha a parte do templo e tinha uma portinha que virava para o corredor que ia para a minha sala e para as outras salas. E eu estou lá conversando com a pessoa e de repente eu vejo os crentes, todo mundo correndo. E alguns se escondendo atrás da pilastra e olhando assim, ó, para ver o que estava acontecendo. Aí eu virei para a irmãzinha e falei, me dá licencinha. O que aconteceu, pastor? Foi, manifestou um demônio ali, eu vou tirar o demônio ali. Os crentes correndo do demônio. Eu falava hoje de manhã que a geração que antecedeu a nossa, se um demônio manifestava, ele não saía nem pelo nome de Jesus, ele saía só pela pressão, porque 50 crentes em cima dele de uma vez só. Porque os crentes antigamente gostavam de expulsar um demônio. Os de hoje em dia o demônio manifesta, a gente, dá licença, estou passando. Como assim, irmãos? Os demônios se submetem a nós, porque em nós há o poder do Espírito Santo de Deus, meu amado. O demônio manifestou, liga para o pastor e bota o telefone no ouvido do diabo para ele sair. Vocês estão rindo? Mas muito de vocês, na hora que o diabo manifesta, fica com medo. Pode fazer, e é mais alto, pode fazer. Porque é desse jeito. Onde já se viu, queridos? Uma vez o Gabriel, meu filho, quando ele era novo, estava tendo uma série de pesadelos. E ele começou a ter pesadelo e eu percebi que aquilo, eu e a pastora percebemos, isso não era natural. E nós fomos no quarto dele, nós levantamos a nossa mão e nós demos ordem para que todo espírito que estava perturbando ele cessasse, em nome de Jesus. E a partir daquele dia ele dormiu tranquilamente e dorme até hoje, até demais da conta. Há um poder sobre as tuas mãos. Entenda, meu querido. Você escuta o que eu vou te falar. Talvez isso vai mudar a sua vida. Você não precisa implorar que Deus haja em seu favor. Ah, não, pastor, para. Eu vou para outra igreja ali que fala que eu tenho que implorar para que Deus haja em meu favor. Não, irmãos. Você não precisa implorar que Deus haja em seu favor. Sabe por quê? Porque Ele já deixou uma promessa que Ele vai agir por você, crente. Ele já deixou uma promessa, você não precisa implorar que Ele vai agir. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa associar a sua ação à promessa dEle. Você não precisa orar para que, não, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Não, queridos, impõe as mãos e cure, e libere palavra na autoridade do nome de Jesus. Associe a sua ação à promessa dEle, porque Ele já prometeu que vai agir, amado. Oração não é para você convencer a Deus. Oração não é para você convencer a Deus, não. Oração é você colocar em prática o poder que Ele já te deu, queridos. Isso é oração. Não é você convencer a Deus, Senhor, Jesus. Parece que o outro está conseguindo convencer mais do que eu. O que você faz para convencer? Não, crente. Você não precisa convencer Jesus. Venha teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. É Ele mesmo que está falando isso. É Ele mesmo que está falando isso. Há um reino e esse reino vai ser estabelecido. Terceira e última coisa. Libere todo o poder sobre as circunstâncias da vida. Primeiro ponto, apropie-se das verdades. Segundo ponto, haja em poder. Terceiro ponto, libere poder sobre as circunstâncias da vida. Atos, capítulo de número 3, verso de número 6, diz assim, disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho lhes dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Presta atenção, talvez você não saiba qual é essa situação. Pedro e João estão chegando no templo e de repente tem uma pessoa que estava doente, mendigando lá na porta do templo. E eles pedem algo. Pedro, entendendo quem ele é em Jesus, vivendo a intimidade em Jesus, vivendo a intimidade em Jesus e entendendo o coração de Deus, ele não chega e fala, Jesus, se eu tenho crédito contigo, cure ele, Senhor.
Cura, Jesus, por favor. Cura não. Ele olha para aquela pessoa, Pedro olha e fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Entenda, queridos, a intervenção de Deus em situações impossíveis acontece por intermédio de pessoas que receberam poder e ousaram liberar esse poder no seu dia a dia. Ore, ore, crente. Pastor, mas e se eu orar e a pessoa não for curada? Se eu orar e os demônios não saírem? Querido, no nome de Jesus todo demônio vai sair. Vou repetir, tá? Eu acho que você não me ouviu. No nome de Jesus, todo demônio vai sair. Pastor, mas se eu orar e a pessoa não for curada? Presta atenção numa coisa, queridão, lindão, bonito do meu coração. A religião faz com que você ache que é você que está fazendo e que o reino que você está edificando é o seu. Mas, lindão, deixa eu te falar, o reino é de Jesus, não é seu. O reino é de Jesus e não é meu. O reino de Jesus. Preste atenção numa coisa. Se eu orar e a pessoa for curada, quem foi que curou a pessoa? Quem foi, irmãos? Jesus. Se eu oro e a pessoa fica curada e a glória é de Jesus, se eu oro e a pessoa não ficou curada, a responsabilidade não é minha, é de Jesus, queridos. Você está entendendo? Talvez você não esteja me entendendo. Sabe por quê? Porque muitos de vocês deixam de orar porque vocês têm medo de liberar uma palavra e falar assim, querido, vem cá, Jesus me curou e Jesus pode te curar também. Deixa eu orar sobre você. Aí sabe o que o espírito maligno vai te falar? Se ele não ficar curado, você vai ser envergonhado. Mas aí sabe o que você faz? Você não ora. Por quê? Porque você acha que quem faz é você. Não sei o que faço não, irmãos. Eu oro. Se Jesus curar, louvado seja dele, o nome dele. E se Jesus não curar, louvado seja o nome dele também. Eu continuo orando, querido. Você acha que todo mundo pelo qual eu oro, é curado? Não, queridos. Não, mas eu continuo servindo Jesus. Eu não sirvo a mim. Não é o meu nome que eu estou estabelecendo, é o nome de Jesus. Pastor, mas e se eu orar e a pessoa não for curada, o nome de Jesus vai ser envergonhado? Toma vergonha, crente. Você está aí para defender o nome de Jesus, não. Você está aí para anunciar o reino. Deixa que essa causa ele cuide, queridos. Deixa que ele cuida. A intervenção não é sua, a intervenção é de Deus. Portanto, meu querido, ouse liberar cura sobre pessoas. Ouse liberar mesmo libertação sobre as pessoas, expulse demônios mesmo, declare vida, ouse viver Jesus em tudo que você passar, meu querido, diga sobre Jesus, amado. Ouse viver Jesus. O meu objetivo nessa noite é fazer com que você tenha apetite pelo sobrenatural. Meu papel nessa noite é fazer com que você vá para cima mesmo da impossibilidade. E você olha e fala assim, cara, essa impossibilidade vai se curvar diante do nome de Jesus. Essa impossibilidade vai se curvar diante do nome de Jesus. E eu quero que você fique de pé e eu quero liberar essa palavra agora sobre a tua vida. Eu quero que você fique de pé e eu quero que você receba essa palavra agora. Eu quero que você receba essa palavra que está em Isaías, que diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias ao pobre. O Senhor me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O Senhor me enviou para anunciar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. O Senhor me ungiu para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor me ungiu para consolar os que estão tristes. O Senhor me ungiu para dar a todos que choram em Sião uma bela coroa, ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. E através de vocês,
Pessoas que estão vivendo dificuldades serão chamadas carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da glória e do reino de Jesus Cristo, nosso Senhor.